E aí, como vocês estão? Vamos às informações. O que está acontecendo no mundo? Será que há sabotagem no Texas? Estamos bom, também diante da novidade. A arma mais poderosa do Irã supostamente já estaria sendo ativada e isso tem a ver, como vocês já sabem, com o petróleo. Afirmam que estão mirando na economia global e isso poderia nos atingir a todos, no sentido de que afetaria o bolso de todas as pessoas do mundo. Vamos aos detalhes do que está acontecendo nesse sentido, mas a aposta vem aumentando, de tudo. Vamos também aos detalhes do que está acontecendo na Coreia do Norte, no Iraque. Também mísseis que foram disparados e atingiram a base síria. Hoje vamos conversar sobre o que está acontecendo dentro de Israel. O presidente Netanyahu enviou uma mensagem para, o que disse Donald Trump, uma reação bastante importante, porque no final isso é uma guerra de 3 países, principalmente Israel, Estados Unidos e Irã. Já vai deixando o like, vai compartilhando e vamos para as informações. Começamos com uma das imagens talvez mais impactantes que vimos neste conflito. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo um ataque que aconteceu em uma área no sul do Irã, onde haveria um depósito de munições. O que? Nada mais, nada mais. A onda de choque é realmente impressionante. Vamos colocar esse trecho de novo. É nesse momento que explode, isso é dentro do Irã. Aí dá para ver a onda de choque. E hoje teria sido um dos ataques mais importantes de Israel contra o Irã, afirmando que pelo menos 50 jatos teriam sobrevoado o Irã, bombardeando diferentes pontos. Junto com parte do que fez o próprio CENTCOM, outra imagem que surpreende é esta que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo um disparo de Israel que teria atingido um posto de gasolina, isso no Líbano. No Líbano. Também é algo importante, evidentemente. O que está acontecendo hoje? O que estamos vendo aqui? Mísseis balísticos iranianos sobre Haifa. Por sinal, esses não causaram nenhum dano, nem feridos, nem pessoas que tenham perdido a vida. Isso é em Israel. Em Israel. Nós já tínhamos comentado, quando estávamos a caminho, que tinham reportado mísseis chegando em direção a Haifa. Isso se confirma, mas como esse cara disse, sem danos a pessoas. Sem danos pessoais, só materiais, sim. Isso também é importante agora, né? O que está acontecendo aqui? São ataques que estão acontecendo em uma área do Irã, aliás em Isfahan, que segundo os iranianos, afetaram dutos de gás. Por isso, hoje fizeram ataques a certos pontos energéticos no Golfo e em Israel. Olha, vamos ouvir o som, porque ao fundo realmente alguém grita, mas também dá para ouvir risadas de novo. São várias vezes que tivemos a oportunidade de ouvir esses vídeos do Irã, em que há pessoas que aplaudem, que gritam ou que se emocionam. Mas olha, vamos ouvir esse trechinho. Entre alguém que gritou e alguém que riu, teve um pouco de tudo. A questão é que isso teria acontecido na área de Qim, em Isfahan, de acordo com o que foi relatado. Não, isso também faz parte do que está acontecendo no mundo. E aqui estamos vendo. Aqui estamos vendo essa explosão que aconteceu em uma refinaria em Port Arthur, Texas. Então vamos aos detalhes do que está acontecendo nessa região do Texas. Em um momento, foi uma sabotagem. O que está acontecendo ou do que se trata não foi um incidente. Uma explosão que foi reportada, como você comentou, em uma refinaria, não é a primeira, nos últimos dias já houve várias. Por isso também a pergunta que se faz é válida, não é? O que deve ser feito nesses momentos tão complicados? Vejam aqui uma imagem durante o dia que tem sido compartilhada. É uma imagem diurna que também foi reportada dessa mesma refinaria. Este é o momento de um ângulo, não de algumas câmeras, que mostra o momento. Isso é em Port Arthur, Texas. Essa gravação da Larrinca chama a atenção porque parece um terremoto. A explosão é tão forte que tudo treme. É uma casa, não é dentro da refinaria. É em uma casa próxima. E o chão vibra, realmente impressionante. A pergunta que vejam, e não é que não me serve que só. Eu fico dizendo se é uma sabotagem. A pergunta que fazemos, acho que muitos de nós fazemos também, olhem isso.
Esta é uma conta que relata pelos cursos de inteligência chamada Open Source Intel, uma conta bastante boa pelo que vimos até agora. Na verdade, são desses do OSINT que de vez em quando o Pentágono também revisa. E o cheque do que diz aqui embaixo, né, também eles se... Contas do Corpo da Guarda Revolucionária. Alegam sabotagem? Exatamente, né, porque evidentemente é lógico que eles vão dizer isso, e é lógico que todo mundo também se pergunte se isso não seria sabotagem. É preciso lembrar que, de início, todos esses grupos iranianos, digamos assim, foram se infiltrando na Europa e também alguns podem ter se infiltrado nos Estados Unidos. Bom, na verdade, o próprio Trump comentou que já identificaram suspeitos e que estão vigiando eles. Ou seja, eles realmente acreditam que podem existir essas famosas células adormecidas e que elas podem ter sido ativadas. Bom, já faz um tempo que estão fazendo esse tipo de coisa, insisto, não dá para saber. Por enquanto, ainda não dá para dizer que está acontecendo, não, ainda não. Evidentemente, essa é uma pergunta que a gente se faz. Será que não é um sabotagem? Bom, vamos aos vários detalhes do que está acontecendo. Mas outro assunto que também publicam isso, eles publicam. Os iranianos, vocês já sabem, não com musiquinha e tudo, vamos deixar assim, sem música. Mas eles mostram parte dos mísseis, eles chamam isso de bunkers, ou túneis que ficam debaixo da terra, debaixo de montanhas. Mas o que eles dizem é que tem cidades de mísseis. É assim que eles chamam esse tipo de lugar, no qual mostram o que é real e o que não é, mas é difícil saber. Evidentemente, eles têm mostrado esse tipo de imagem há anos dizendo que tem esse tipo de cidades e uma dessas. É verdade no sentido de que eles continuam lançando mísseis, ou seja, não pararam até agora. Apesar de terem dito, já está sendo controlado, não, eles continuam lançando mísseis. E vejam, é que ali dentro, ou seja, cabe até. Não sei se deu para ver agora, mas há caminhões enormes que carregam os mísseis e que até parecem pequenos em tamanho. Ou seja, ali tem gente trabalhando, dá para ver, vamos lá. Bem, pelo menos os fatos me indicam que estão sendo vistos constantemente mísseis que ainda continuam lá. Outra das características que sempre foram mencionadas sobre esse tipo de bunker que eles usam lá no Irã é que são bunkers que ficam debaixo de montanhas rochosas. Ou seja, uma montanha muito dura, muito difícil para que um míssil consiga penetrar nesse tipo. Basicamente bunkers naturais. Não se falava que havia várias dessas plataformas de lançamento nessas montanhas? E bom, no vídeo de hoje dá para ver claramente onde vai subindo como um elevador. Uma dessas... Exatamente. Então, bom, o quanto disso é propaganda, o quanto é real, essa sempre vai ser a questão em qualquer país que esteja em conflito. Não, mas enfim, aí está, não comunicamos agora. Qual é essa grande arma que os iranianos estão exibindo agora? Eles estão falando de uma série de minas. Não são. Não são quaisquer minas, pelo menos é isso que eles estão mostrando agora. Não é uma série de minas que já estariam ativas. Funcionários dos Estados Unidos declararam: atenção, isso não é informação divulgada pelos iranianos. Isso é uma informação divulgada por funcionários dos Estados Unidos, na CBS News. E que diz o seguinte, não vamos entrar em detalhes, mas basicamente, resumindo, e depois vamos aos detalhes. O Irã implantou pelo menos 12 minas navais, Mahan 3 outras Mahan 7, também totalizando 12 minas navais Mahan 3 e Mahan 7. Seriam as minas, não que eles teriam colocado. Ambas minas navais são avançadas, possuem equipamentos com sensores magnéticos, mas também com sensores acústicos e cada uma transporta centenas de quilos. Isso faz com que o impacto seja forte o suficiente para afundar um petroleiro ou algum navio, até mesmo de guerra. Vamos aos detalhes, não do que foi relatado, mas já, pelo menos é reconhecido por parte dos funcionários que realmente estão sendo instaladas e que, pelo menos, já se tem um número de quantas. Não exatamente. Funcionários dos Estados Unidos confirmam hoje para a CBS que o Irã teria colocado minas no Estreito de Hormuz. Enquanto isso, as conversas continuam. Bom, as conversas de negociações não significam um cessar-fogo. É preciso deixar isso muito claro. Isso simplesmente significa que, por enquanto, não vão atacar os recursos energéticos.
E esse ponto é controlado porque é uma passagem importante para o petróleo mundial. Aproximadamente 20% é o que se calcula hoje. Certo, passaram 2 petroleiros, é o máximo que passou nesses dias. Sim, quer dizer, agora não há um fechamento oficial, ou seja, mesmo que não passem petroleiros, alguns já passaram. O Japão pagou e passou, ou seja, não foi completamente fechado, e isso dava confiança de que poderia haver uma negociação. Mas agora, quando já foi declarado na CBS News que realmente estão colocando as minas, começa a haver também uma reação imediata. No tema do petróleo, porque conseguiram algo complicado. Ou seja, o petróleo de hoje caiu até $95. Sim, ou seja, parecia que ia subir muito. Conseguem hoje para nós 23, caiu para $95. Mas nas últimas horas, desde que abriram os mercados da Ásia, disparou de novo. E já está neste momento nos... Vamos para a imagem aqui, e aí aqui está. $104 neste momento, $104 é o que conseguiram. Bem, é subir, porque no final das contas para eles é uma conquista, não para os iranianos. Esse tipo de coisa é o que confirma para eles que a estratégia deles está certa, não é? E eles podem confirmar isso de maneira praticamente imediata. Ao contrário de outros tipos de regiões do mundo, de repente o efeito dominó é tão distante e tão demorado que você pensa, bom, será que é por isso ou será por outro motivo que aconteceu tal coisa ou tal situação, né? Por exemplo, sabotagens suspeitas na Europa te fazem pensar, será que tem relação com Irã, China, Rússia ou outro país? Está um pouco separado, mas isso é imediato e direto. Ou seja, começam a operar no Estreito de Hormuz. E nesse mesmo dia, em poucas horas, começam a observar como os preços do petróleo vão disparando. Hoje, o Kuwait sofreu uma série de ataques, mas também a Arábia Saudita. O próprio Araújo para Emirados Árabes, Brunei não, que é Bahrein, desculpe, que também esteve envolvido. Bem, nessas, digamos, linhas vermelhas, todas já foram cruzadas, ou seja, todas as linhas vermelhas já foram ultrapassadas, praticamente não resta mais nenhuma linha vermelha para ser cruzada, todas. Ou seja, agora a próxima linha vermelha, que quer dizer, a próxima linha vermelha, seria que dissessem, não, bom, já estou dizendo, eu ia dizer que dissessem que o que aconteceu no Texas foram eles, bom, pois já estão dizendo isso. Ou seja, a linha vermelha da IRA é atacar em território estrangeiro, ir atacar dentro dos Estados Unidos. Claro, Estados Unidos eu acho que vai dizer absolutamente não ainda, e que fosse você, supondo que fosse. Eles vão dizer não, 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 impossível, não vai acontecer, e vão não, 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 não vejo. Para eles aceitarem, teria que ser algo muito evidente, como um Pearl Harbor, para reconhecerem que isso está acontecendo. Então é difícil agora, sinceramente, saber. Se fosse. Obviamente, diante disso, vai ficar essa dúvida agora. E também é afirmado que Irã teria colocado essa dúzia de minas no estreito, garantindo que sim. Isso busca fazer retroceder a estratégia de Donald Trump de liberar o estreito. Armon. Não, porque você diz que libera quando as minas já estão lá, e quando, bem, os navios caça-minas, pelo menos a maioria são da Europa, né? E a Europa não quer nem não quer se envolver. Vamos falar um pouco sobre essas minas, que é o que eles dizem ter. A Majana 3 é uma mina naval que fica presa, que utiliza sensores magnéticos e acústicos para detectar embarcações inimigas próximas. Sem nem mesmo ter contato físico, pode atacar alvos a uma distância aproximada de 3 metros e pode atacar alvos determinando, por exemplo, o momento ideal para ser ativada. Ela possui um temporizador elétrico que controla sua ativação e tem 2 sensores acústicos. Eles são passivos, um magnético, e podem ser configurados por meio de códigos, o que permite um funcionamento mais flexível e simplificado. Também possuem a Majana 7, que é de fabricação iraniana. Conhecida como a mina adesiva, é uma arma naval difícil de detectar. Além disso, este dispositivo é uma mina Lapa compacta de alto explosivo, projetada para permanecer no leito marinho. Utiliza uma combinação de sensores acústicos e magnéticos de 3 eixos para detectar embarcações próximas. E seus alvos previstos incluem navios de médio porte, barcos de desembarque e submarinos pequenos. Então, bem, o formato do Majana foi projetado, por exemplo, para dispersar as ondas de sonar que chegam
o que dificulta que ele seja detectado pelos sistemas de varredura de minas. É difícil de encontrar e permite que ele fique oculto até que o alvo passe dentro do seu alcance. Certo, vamos falar de outros assuntos importantes. Percebam que o regime do Irã teria lançado uma série de ataques com bombas de fragmentação contra o norte de Israel. Sabe-se que isso ocorreu em Haifa. Como vimos no início, já havia ou têm sido relatadas algumas imagens nas quais se observa o clássico, não os sistemas de defesa. Sim, houve ataques, insisto, não apenas com os drones famosos, mas também com os mísseis balísticos que agora utilizam bombas. Tomara que sejam ogivas de fragmentação que trazem submunições e que tornam muito complicada a defesa para esse tipo de alvos. O que isso gera, então, são situações de potenciais incêndios, potenciais explosivos de menor alcance, porque são submunições que te atingem um míssil completo, mas também são perigosos. Evidentemente não. O que aconteceu, o que está sendo relatado? Bem, nesse ataque, sim, houve danos materiais, como comentamos há pouco. Alguém perguntou agora por que nunca há perdas? Bem, sim, há perdas de vidas. Recentemente comentamos um caso em que cerca de 300 pessoas ficaram feridas, se não me engano, mas, desculpe. É que vejam, lembrem-se muito bem de como funciona o sistema de Israel. É um país que está adaptado à guerra. Por lei, cada casa tem que ter sua área de proteção em caso de algum evento. Se todos têm abrigos e todos têm abrigo, e então, em primeiro lugar, eles também têm 2 sistemas de alerta precoce, um que é pelo celular, que te dá mais ou menos 10 minutos para se esconder. E depois tem o das sirenes, que é quando você já tem que estar no abrigo imediatamente. Então, as pessoas normalmente já estão abrigadas quando isso acontece. Ou seja, de repente, você vê aquele típico que não ligou, que está gravando, sim. Mas se você reparar, normalmente está tudo vazio, porque todos estão escondidos. Isso evita que haja perdas humanas. Vejam vocês também o conflito com Bucane e a Rússia. Ou seja, quando há ataques, e eles acontecem o tempo todo contra civis, em muitos desses ataques não há perdas humanas. De repente dizem, hoje o ataque foi duríssimo e houve 3 perdas humanas. Isso é impressionante, pois no fim é um conflito, uma guerra. Geralmente são idosos que não conseguiram chegar ao abrigo. Ou às vezes tem gente que confia demais também, mas de repente, quando acontecem ataques muito inesperados, como o que aconteceu neste lugar, nesta usina nuclear ou nesta instalação de Dinoma, lá houve 300 feridos, ou seja, foi bastante sério, e houve, se não me engano, uma pessoa que faleceu, ou seja... Sim, houve por ali, tinha um ferido leve e um ferido grave. Primeiro negaram, depois falaram em 11 graves e 300 feridos. Não me lembro se havia pessoas, perdas, mas sim que quando há, evidentemente isso é reportado agora. O que acabou de acontecer, um fragmento de projétil atingiu a cidade de Nesha, mas também foram ouvidas sirenes em Ashkelon e em Beit Shemesh. Após detectar esses mísseis balísticos, inclusive uma nova rodada vinda do Irã agora, é importante lembrar que eles mais ou menos veem a que horas eles saem e já calculam a que horas vão chegar exatamente em Israel. Não, você está dizendo para eu sair. Nesse momento chegam os celulares de toda a população. Vem míssil, demoram vários minutos para chegar, normalmente uns 10 minutos. Ao contrário, quando o Líbano ataca, quando o Hezbollah ataca especificamente, ataca com foguetes. E vejam, não há zero distância, quer dizer, é uma fronteira. E a partir daí, pode-se, agora sim, colocar ainda mais em risco a população, principalmente pensando que são alvos imediatos. Mas esses foguetes que o Hezbollah tem são de muito menor poder em comparação com os balísticos que o Irã possui, não é verdade? Outra questão interessante é o que acontece no mundo. O que a Guarda Revolucionária está dizendo? O que está acontecendo? Bem, a Guarda Revolucionária. Hoje ela responde por que esses ataques estão acontecendo no Golfo e em partes de Israel, e diz que é uma agressão conjunta entre os Estados Unidos e Israel. Teve como alvo as instalações energéticas da cidade de Isfahan, que eram as que mencionamos no início, segundo ela, no centro do país e em Koshmaren, no sul, afetando as linhas de fornecimento de gás pertencentes à usina elétrica de Crochamas, o que provocou um apagão total na cidade.
Portanto, a liderança da Guarda Revolucionária decidiu responder a todas as usinas elétricas de Israel e do Golfo Pérsico. Por isso, houve o ataque ao Kuwait e outros ataques nesse período. A Arábia Saudita está a um passo. Bem, traga, não estão a nada, estão a um passo. Já falamos sobre isso, mas por enquanto vamos para outros temas interessantes. Hoje foi um dia complicado para o Kuwait. O fato de terem atingido também parte das instalações energéticas, ou de gás, nesse caso, a Ciran, fez com que ela reagisse de uma maneira bastante intensa e que, dentro do que se pode observar aqui, é que vocês veem, já estamos no dia 23, ou seja, já estamos falando que estamos nos aproximando, pois já está quase dando um mês, não devagarzinho, porque começou no dia 28, agora estamos no dia 23, já não falta muito para completar o mês inteiro. E que apesar da contundência de bilhões de dólares gastos, de uma quantidade impressionante de ataques e mísseis, e o que você quiser então dizem, o Irã tem ou continua tendo possibilidades de resposta. Isso evidentemente chama a atenção. Sim, houve, apesar da magnitude dos ataques, uma precisão bastante impressionante. E os iranianos falam de 1.000 e tantas pessoas desaparecidas. Não, até agora. Ou seja, são poucas pessoas para a magnitude dos ataques, mas isso mostra que ainda tem força, que tem capacidade de resposta. E isso, bom, hoje, eu dizia de novo nas nossas análises de inteligência que têm sido feitas tanto nos Estados Unidos quanto em Israel. Desta vez, os Estados Unidos diziam que veem como pouco provável que o regime vá colapsar, pelo menos pelo que se vê agora. Sim, na verdade não há indícios, não parece para começar que eles vão parar de disparar. Nem os mísseis, nem os drones. Bom, os drones, a quantidade me parece que se manteve quase igual, e isso, bem, não dá muita esperança. E além disso, as mensagens deles são super agressivas. Não parece que, bom, pelo menos publicamente, não parece que eles se sintam enfraquecidos. Pelo menos sim, exatamente como você disse, pelo menos publicamente. Esse é o ponto agora. O que Netanyahu diz sobre todos esses assuntos? Vamos ouvir, agora vamos ver o que o Irã diz e o que outros atores dizem, digamos, de todo esse conflito. Vamos observar o que é dito. Hoje mais cedo falei com o presidente Trump. O presidente Trump acredita que há uma possibilidade de aproveitar as enormes conquistas das forças de defesa de Israel e do exército dos Estados Unidos para alcançar os objetivos da guerra. Em um acordo que preserve nossos interesses vitais. Ao mesmo tempo, continuamos atacando tanto no Irã quanto no Líbano. Estamos interrompendo o programa de mísseis e o programa nuclear do Irã e continuamos atingindo duramente o Hezbollah. Há apenas alguns dias eliminamos outros 2 cientistas nucleares e isso é só o começo. Protegeremos nossos interesses vitais em qualquer situação. Bem, isso faz parte do que ele diz. Como você está, Armando? Abraço e saudações, Antônio, como tem estado? Abraço para toda a comunidade que nos acompanha ao vivo. Se ainda não comentou, esperamos que se anime a participar. Agradeço também ao Adilson, ao Carlos Martins, a toda a comunidade, muito obrigado. Sérgio, como você tem estado, Sérgio? Olá, Benedicto, como vai? Saudações também para toda a comunidade que está chegando. Tem outra mensagem, não que desta vez, então, quem é que a dá? Quem é que a dá? Reza, bom, o nome dele é Reza. Moshe Reza é um alto funcionário israelense que, bom, iraniano que alerta sobre a questão das negociações com os Estados Unidos. Adeus. Até que todos os nossos danos sejam compensados, até que todas as sanções econômicas sejam suspensas, e até que obtenhamos uma garantia jurídica internacional de que os Estados Unidos não vão intervir nos assuntos do Irã, essa luta vai continuar e vou explicar por que tomamos essa decisão, tanto o nosso povo quanto o nosso líder e as nossas forças armadas. Na entrevista, direi que o nosso conflito com os Estados Unidos não se limita apenas à Guerra de 12 Dias ou à Guerra do Ramadã, mas é uma questão de 47 anos, que é justamente aqui que devemos pôr fim a isso de uma vez por todas. Bem, essa é a mensagem que eles têm transmitido em várias ocasiões. Parece que esse é o acordo entre os políticos iranianos, não é? Eles pensam que esse ataque não pode mais se repetir, não é? Ou seja, que isso seja simplesmente algo que não volte a acontecer, e além disso, os iranianos pedem uma compensação.
Falamos de outros assuntos também importantes. Bom, vamos para outros assuntos rapidamente. Aliás, uma imagem surpreendente é uma queda enorme de granizo. Isso aconteceu lá no Vietnã, no Laos. Não, isso teria acontecido ontem, mas essas imagens já estavam circulando durante o dia. Realmente impressionantes. Os telhados furados, olha só, completamente furados. Isso, bom, parece uma escolinha que ficou danificada e realmente isso foi difícil, né? As chuvas, as tempestades por aquela região do mundo também. Outra imagem que surpreende, essa foi compartilhada pelo Greenpeace México e mostra esse vazamento que eles denunciam. No Golfo do México, segundo eles. Continua se espalhando e já soma um total de 630 quilômetros na linha costeira afetada. Isso é o que relata a conta do Greenpeace MX. Sim, bom. É um tema que precisa ser analisado e vamos ver como a Semarnat e outros órgãos vão reagir. Tudo isso, ele diz, apesar das autoridades, ele diz. Além disso, apesar de as autoridades terem sido informadas de que as praias estão, segundo eles dizem, limpas. A Pemex informou sobre o avanço de 85% da limpeza e as informações da rede corredor Recifal do Golfo do México. E as comunidades mostram uma realidade totalmente diferente da que eles dizem, né? Ou seja, digamos que, bem, uma coisa é o que normalmente se fala, né, que já está tudo pronto ou que está quase pronto. Mas as pessoas dizem que é outra coisa, né, algo bem diferente, dizem. A maioria das praias não recebeu limpeza e o piche continua chegando em quase todos os lugares. A limpeza se limita às praias e não foi estimado o impacto nem nos recifes nem em outras áreas, dizem. Isso não é tudo. A rede de corredores de Recifal informa que nos últimos dias o petróleo voltou a chegar às praias. O que agrava a contaminação e exige, portanto, novas ações, diz o mesmo site do Greenpeace. É um tema, portanto, evidentemente tremendo. Outro assunto. Lembram desta imagem? É impressionante, muito famosa, na qual um grupo de pessoas se une para ajudar um cachorrinho. Olhem, ali embaixo está um cachorrinho. São esses, como é que chamam? Esses canais. Não. Ah, tipo canal, um canal de algum rio, desses canais artificiais para que passem rios que passavam por ali. E aí, bom, então tinha esse cachorrinho que estava tentando subir, não conseguia. Então, um grupo de pessoas se une, tipo, eles unem os braços e salvam o cachorrinho e todos ajudam, obviamente, para subir. Essa imagem se tornou muito importante lá por 2017. Isso aconteceu no Cazaquistão. Sim, e bom, agora é isso mesmo, um pouquinho. Aí está o momento em que tiram o cachorrinho, aí está o cachorrinho, um cachorrinho assim. E de repente, bom, neste momento eles recebem uma homenagem, é feita uma estátua em homenagem a eles, na qual, bom, mostram e revelam essa estátua. E vejam, aí estão tirando o típico véu vermelho, por assim dizer, e aí estão, olhem, aí estão as estátuas que parecem de bronze. Uma coisa assim, quem sabe de que material será? Mas aí está o cachorrinho sendo ajudado pelas mesmas pessoas. E bom, é um momento evidentemente mais sobre essas pessoas que ajudam e menos sobre as pessoas que estão brigando com unhas e dentes. Já sei mais notícias sobre isso. Por favor, isso é necessário, evidentemente. E isso, bom, dá esperança, né? De que no mundo também existem outros tipos de coisas. Não, mais coisas. Menos que não exatamente. E bom, então vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Falando de coisas, pois tremendas, aparece de novo Kim Jong-un e saca a pistola e fica intenso. Pronto, está pronto para intensificar, esse é o seu jeitinho. Pronto, ele enlouquece. Ultimamente anda bravo, né? O que está acontecendo? Pois bem, hoje ele lançou uma ameaça assim, super forte para a Coreia do Sul, disse, faremos com que paguem sem piedade. E bom, aí vem tudo isso. Para começar, Kim Jong-un anda, mas muito, deixando claro o fato de que eles não pensam em mudar sua política nuclear, que essa já está basicamente tatuada na pele. E ameaçou a Coreia do Sul, afirma que eles vão ser tratados como um estado ainda mais hostil. Se fizerem qualquer ação contra a Coreia do Norte, disse ela,
vão receber uma resposta sem a menor consideração ou hesitação. Essa mensagem foi dada em um discurso diante do parlamento. Ela acabou de vencer as eleições. Para quem tinha dúvida, recentemente houve outra votação e ela ganhou novamente. Ganhou e ganhou. Ela deixou claro que seu país não vai abrir mão de ser potência nuclear, custe o que custar, inclusive para os Estados Unidos. Bom, Donald Trump tentou, na ocasião anterior em que foi presidente, tentar convencê-los de que iriam abandonar o nuclear. Mas, enfim, isso não foi conseguido. De jeito nenhum. Não tem. Nem quando você vê o que acontece, Irã, você diz claro que não. Não, Oeste. Qualquer um que tenha visto a notícia. Se diz, bom, para a Ucrânia foi um erro, para o Irã, eles vão dizer exatamente isso. Por isso que nós queríamos, não é? Bom, quantos memes saíram? Onde se vê Kim Jong-un caminhando com sua filha e dizendo: por isso papai quer as armas nucleares, não é? Quer dizer, isso é lamentável, eu gostaria que não existissem, né? Mas existem países e regimes que com isso sabem que tem uma carta muito difícil de quebrar, né? E que talvez sejam. Não é como se fossem invadir outros países, esperamos. Mas eles sabem que é praticamente impossível que sejam invadidos, né? Sim. Por isso, quando perguntam por que não atacam a Coreia do Norte ou a Rússia, que também tem armas nucleares, porque eles realmente têm, Irã ainda não tem, e enquanto o Irã não tiver, ele não está, digamos, protegido por essa arma nuclear. E poder... Pelo menos na visão deles, é o que acreditam. E bom, o que ele disse, não fui eu quem disse, eu expliquei, e vamos expandir e avançar nosso dissuasor nuclear de autodefesa. Bom, aí está Kim Jong-un, dando essa mensagem clássica de, segundo eles, dissuasão. Pois bem, a questão é que, com dissuasão ou não, o regime está tentando se solidificar e sempre olhando principalmente para o sul. Não, porque aqui no norte eles têm a China, e com a China eles não vão se meter, mas essa parte aí tem sujeira. Mas com a Coreia do Sul, se eles ficam nervosos, não ficam nervosos, a Coreia do Sul os deixa nervosos. Os exercícios militares que fazem com os Estados Unidos, no final, é um tema que mais cedo ou mais tarde pode gerar um problema. Não é um tema tão grave, mas há outros assuntos importantes. Há um relatório aí que chama a atenção, antes de mudarmos de assunto. 5 mísseis disparados do Iraque teriam atingido uma base militar na Síria, em Azaka. Chama a atenção esse movimento que aconteceu, porque, no final das contas, o Iraque tem sido um país que foi muito atingido. Isso porque o Irã está disparando contra a Síria, como fazia constantemente. Mas, além disso, há grupos em todos os lugares, inclusive em Bagdá, que são favoráveis ao Irã. Então vemos que há um caos interno por causa disso na região. Tanto que começaram a atacar a própria embaixada e a chamada Zona Verde. Mas agora foi relatado um ataque ou supostos mísseis, pelo menos 5, que teriam sido disparados em direção à aldeia de Tal Água. Não vamos dizer que foi de lá, das proximidades da aldeia de Tal Água, que esse movimento teria sido visto. O exército sírio informou que 5 mísseis foram disparados dessas proximidades, bem perto da fronteira. Com eles, a 20 quilômetros da fronteira, dispara-se em direção à Síria, segundo denúncia do exército. E bem, isso já foi divulgado pela agência estatal SANA. O exército iraquiano respondeu com operações de busca para localizar os responsáveis. Ou seja, o exército do Iraque não controlou, são grupos pró-Irã que estão dentro, Iraque. Não é o governo sírio iraquiano, não é o exército do Iraque. Se não é, são grupos. Pelo menos o que dizem é que são grupos. Então, vamos, que são garotas e que apoiam o Ayatollah. Exatamente. E isso se vê em todo lugar, também no Paquistão, na verdade, no Paquistão, quando cai o Ayatollah. Eles ficaram bem agressivos contra a embaixada dos Estados Unidos e até vários perderam a vida, porque sim, eles realmente ficaram. Ou seja, o nível de violência aumentou. E bom, o norte do Irã abriga também uma das facções pró-Irã mais fortes, que é a Força de Movimento Popular, ou FMP. Vamos para outros assuntos importantes.
Vejam que a Arábia Saudita está prestes a começar a se envolver na guerra. O que eles dizem é que agora estão, vamos dizer, a um míssil, basicamente, de iniciar a guerra. Ou seja, esse você me comentou, esse me dá muita risada, porque você diz que a Arábia Saudita diz que está a um míssil. E eu? Não, pois é, eu acredito sim. Quantos eles já receberam? Sim, né? Quantos já passaram tranquilamente por aí? Estamos tentando acompanhar as estatísticas também, mas isso a gente comenta outro dia. Mas vocês já viram vários mísseis e drones disparados ou atingindo a Arábia Saudita, diz. Bom, agora basicamente já era, né? Agora sim, todas as linhas já foram cruzadas. Eles os trataram como porquinhos, como dizemos no México, e agora a Arábia Saudita e os Emirados Árabes tomam medidas para se unir à guerra contra o Irã. Isso foi informado hoje pelo Wall Street Journal, onde isso pode indicar um aumento, uma escalada na guerra. A Arábia Saudita, por exemplo, deu acesso ao exército dos Estados Unidos à base aérea Rifault, segundo relatos e citando pessoas familiarizadas com o assunto, o que supõe uma aparente mudança de postura após afirmarem que suas bases não poderiam ser usadas para atacar o Irã. Que, aliás, por um tempo, durante alguns bons anos, foi a Arábia Saudita inimiga do Irã e vice-versa. O jornal também citou 5 pessoas familiarizadas com o assunto que afirmam que os Emirados Árabes também fecharam hospitais. Já comentamos, um clube de propriedade iraniana foi basicamente expulso do país. De acordo com alguns vídeos, alguns mísseis usados em ataques contra o Irã foram lançados a partir do Bahrein. Isso também já era visto nas primeiras semanas. Não. Porque isso é importante, ou seja, por que a Arábia Saudita é fundamental para que esse conflito possa estar começando? Bom, para começar, porque a Arábia Saudita é um dos 5 países do mundo que mais gasta dinheiro com questões militares. O orçamento deles já ultrapassou os 70 bilhões de dólares por ano. Eles gastam mais em defesa do que Israel, Irã e Turquia individualmente. Ou seja, gastamos uma fortuna. Lembrem-se de Israel, que não é a potência que já foi, e do que se sabe que a Turquia tem, que é fundamental. A Arábia Saudita gasta mais dinheiro atualmente. Não digo que seja mais poderosa, apenas que investe muito. E que, bom, alguma coisa eles devem ter, ou seja, alguma coisa eles devem ter. No exército deles, digo, nem tudo se mede com dinheiro, mas sim mostra que eles têm uma força importante. Gasta mais em defesa do que Israel, Irã e Turquia. E também seu exército tem estado muito focado na questão tecnológica. Sim, a maioria das tecnologias deles vem de outros países, mas também possuem desenvolvimentos próprios. Eles compram do Reino Unido, compram dos Estados Unidos, recebem treinamento nos Estados Unidos e também recebem treinamento no Reino Unido. E, bom, eles têm uma das forças aéreas, no quesito aéreo, uma das forças aéreas mais poderosas do mundo árabe. Opera F-15 opera. Bom, em teoria vão vender F-35 para eles, supostamente, mas isso ainda está em desenvolvimento, vai levar anos. Também usam o Eurofighter Typhoon, como os ingleses, e sabem operar a aeronave. Eles têm aviões AWACS para controle aéreo e guerra eletrônica, seus pilotos treinam constantemente nos Estados Unidos. Na guerra do Iêmen, a Força Aérea Saudita realizou várias operações. Eles têm uma doutrina militar muito focada no setor aéreo. A Arábia Saudita possui mísseis balísticos chineses, F-3, desde os anos 80. Acredita-se também que eles possuem DF-21, que são mais modernos. Possuem também sistemas Patriot, tem os sistemas TAJAD, que são aqueles mísseis antibalísticos. Tem, bom, vamos dizer, em relação ao orçamento, tem até mesmo tanques Abrams. Ou seja, então, bom, é um assunto interessante por aí. Então, desse ponto de vista, eles têm força. Quão fiéis são, quão leais, quão bons para guerrear? Bom, quem sabe, né? Isso aí, quem sabe, né? No final das contas, esses são outros aspectos. Mas o foco deles sempre foi investir, investir, investir. A Arábia Saudita também está desenvolvendo sua própria indústria militar. Tem uma empresa chamada Saudi Military Industries, que foca na criação de armas. Ou seja, eles também já estão buscando projetar mísseis e sistemas de guerra eletrônica e outras coisas, e já testaram tudo. Então acho que em algum momento eles podem surpreender. O objetivo deles é que 50% das armas possam ser produzidas por eles até 2030. Não é uma questão, quer dizer, estamos falando de um país que nessa área também não é um país pequeno, pelo menos não é.
Não é alguém que tem potencial e não está indo para lugar nenhum. Há nada que envolva os vivos. Vamos ver como as conversas vão fluindo, embora, bom, as conversas não são um ator, né? Não, até agora não. Pois bem, também já há informações sobre o que aconteceu nisso. Uma explosão no posto de gasolina Valero de Port Arthur. O que aconteceu lá? Isso foi uma explosão de um acidente que aconteceu por lá. No momento, está em investigação e o motivo da explosão ainda não foi esclarecido, mas felizmente ninguém se feriu. É a do Texas, a refinaria Valero de Port Arthur, que fica mais ou menos a 145 quilômetros de Houston. Mas a prefeita, que se chama Charlotte Moses, pediu para as pessoas não saírem de casa, porque, bom, a fumaça é muito tóxica. Ela disse que os bombeiros já estavam cuidando disso. Houve uma explosão, mas todos estamos bem. É isso. Isso acontece em meio a um aumento também no preço da gasolina, o que chama a atenção. Por sinal, Valero é uma refinaria que tem mais ou menos 770 funcionários e tem capacidade de processamento de 435 mil barris de petróleo por dia. É algo que é muito necessário, né? Quando você pode ter petróleo, mas já não tem refinaria. Basicamente, não te ajuda muito. E bom, a representante estadual do Texas está aqui, Christian Manuel. Ela disse em uma publicação nas redes sociais que a Comissão de Qualidade Ambiental do Texas também havia chegado para fazer o monitoramento do ar e trabalhar com as autoridades. O que vai ser feito? Esse é o preço, não $104. Vimos no início da transmissão sobre o que aconteceu lá no Texas, não é? Pois em uma explosão em uma refinaria de gasolina, o que mostram ali, bom, vamos ver o que mais diz o sargento. E a mesma autoridade de Port Arthur, Texas. Não aos amigos do Texas, pois já nos comentaram e temos até amigos já faz anos que trabalham em áreas de petróleo. Dizem que há incidentes com frequência, não é? Também não seria tão relativo, pode ser uma sabotagem, também pode ser, mas também não seria tão estranho que houvesse um incidente. Porque no final, é assim, é um estado que tem um monte de refinarias e esses poços de petróleo. E quanto custa isso? Bem, também seria algo que não está fora do comum, né? Questão dos acidentes. Vamos ver se eles vão relatar ou dar detalhes do que está acontecendo nessa região do mundo. Não se fala de potencial sabotagem nem nada, né? Evidentemente. Bom, fala-se de uma investigação em andamento, mas nada além disso. Vamos a outros assuntos interessantes. Bem, afirmam. E isso é reportado pelo The Times of Israel, um meio daquele país em que Netanyahu estaria irritado com o Mossad. Não exatamente, ele está irritado porque, bem, o Mossad deu a eles como que uma promessa. Ou eles viam que o ambiente estava propício para que houvesse um levante por parte dos iranianos, e isso não aconteceu. Isso saiu no New York Times. O jornal afirma que a agência de espionagem do Mossad havia promovido planos para instigar os residentes em massa a provocar o colapso do país. Isso também foi relatado em diferentes conversas nos Estados Unidos sobre esse assunto. Não, de certos movimentos, certas sanções que colocam ainda mais dificuldades na economia do Irã, para que as pessoas também saiam, né? E, bom, segundo o relatório, o primeiro-ministro Netanyahu apoiou o plano do Mossad para provocar o levante popular. Ou seja, o quê? O quê? Algo semelhante ao que aconteceu com a Ucrânia, a Rússia, ou seja, no sentido de que dizem ao Putin, o GRU, a inteligência russa diz para ele: se você invadir a Ucrânia, vão sair para te aclamar, te aplaudir e te parabenizar porque você está, libertando eles, né? E então eles entram. E o que os ucranianos fazem é tentar expulsar os russos, né? E aí vem aqueles primeiros dias do conflito, onde ficam 40 quilômetros só de tanques de guerra russos queimados, destruídos, etc. Porque a própria população ia parando eles, não chegava a detê-los totalmente,
mas fazia de tudo para boicotá-los e não deixá-los passar. E isso se transformou de uma operação especial para uma guerra que já dura bem mais de 4 anos. Não que então, obviamente, com enormes diferenças, né? Com enormes diferenças. Pois é, se há um regime que tem uma população muito reprimida e que, bem, lá é assim. Agora, protestar realmente pode te custar a vida. Mas ainda assim, evidentemente, talvez o cálculo esteja errado, ou pode ser outra coisa também. Eles não pararam de bombardear. Como as pessoas vão sair? Como vão sair? Como as pessoas vão protestar ou tentar derrubar o regime se as bombas ainda caem? Esse também é um ponto a se pensar. Foi o que me disseram. O relatório do Mossad foi discutido por toda a família em Yahoo. Você não se lembra? Também algumas semanas ou meses antes desta guerra, David Bernier foi a Washington e apresentou esse mesmo relatório. Acredita-se que esse foi o relatório apresentado por David Bernier. No que ele disse, previu que após a morte dos líderes iranianos, a agência poderia mobilizar a oposição iraniana e provocar distúrbios em massa no Irã por meio de incitação a motins e outros atos de resistência através de operações de inteligência, o que levaria ao colapso do regime. Isso também foi apresentado a Netanyahu e à Casa Branca, sendo parte do motivo da decisão desse movimento. No entanto, essa revolta não pôde acontecer porque os da oposição se entrincheiraram, ou seja, não estão presos. Eu acho que é o medo. E bem, as facções religiosas rivais do governo do Irã realmente poderiam se enfrentar entre si, mas as chances agora de que haja uma mudança de regime são muito pequenas. Bom, aí estão. E imagino que isso também deve ser uma reclamação dos Estados Unidos de dizer, olha, você falhou. Aí a inteligência... Que nem sempre, digo, não é uma regra, né? Nem sempre vão agir como você. O que resta para eles? Quer dizer, sei lá, não sei. Agora vamos para outros assuntos também interessantes. Estão mostrando essa imagem desses cachorrinhos, o que aconteceu aí, como está... Bom, essa é uma história que aconteceu na China, onde aparentemente esses cachorrinhos teriam sido roubados de várias casas. Porque esses cachorrinhos que são vizinhos e brincam juntos todo dia, não andavam juntos? Alguém os roubou? Vocês sabem que em certas regiões da China ainda existe o consumo de carne de cachorro. E bem, esses cachorrinhos conseguiram escapar do caminhão que os levava, mas felizmente um deles, um corgi, o cachorrinho baixinho que dá para ver ali na frente. Esse lembrava como voltar para casa. Eles caminharam 17 quilômetros antes de chegar ao seu lar, ao lugar de todos, porque cada um mora em uma casa diferente. E bem, já existe uma investigação sobre o caminhão de onde esses cachorrinhos teriam sido roubados. Porque, bom, em teoria isso é um tráfico ilegal, não está autorizado. Então, vamos ver o que acontece nesse caso. E, bom, todos muito bonitinhos, muito bonitos os cachorrinhos, ou seja, tomara que outros também tenham chegado em suas casas e... Chegaram em casa, sim, ok. Ok, então, o herói foi o Corgi, então não. O Corgi foi quem soube como ir. Como chegar, né? Não sabia que você tinha poder. Nos portos também estão relatando esse incêndio lá em Xcaré. Lá em Xcaré, no Hotel Xcaré, lá não é em Cancún, é em Quintana Roo, quer dizer, em Playa del Carmen não, quer dizer, Sim. Acho que tem um em Cancún, mas pelo que sei, está bom, nem em Playa del Carmen. Na Riviera Maya? Está na Riviera Maya, sim, na Riviera Maya mesmo. Relatam esse incêndio. Parece que é tipo uma palapa que estava ali na frente dos... Ou tem uma palapa e aí o hotel fica atrás. Ou seja, o incêndio acontece naquela palapa que eles têm ali na frente. Ao que parece, não, isso é o que acontece, supostamente, por causa de fogos de artifício lançados em um evento a poucos metros do local. E então, obviamente, a palapa pegou fogo, sim. Pois no final das contas são folhas secas, né? Os telhados das palapas. É muito fácil que isso aconteça. Sim, está seco e não tem umidade, então, obviamente, pega fogo, como qualquer coisa. Ou bom, isso também faz parte do que eles relatam lá, né? Começou esse incêndio, ligaram para o 911 e, bom, teriam chegado imediatamente para apagar esse incêndio. As autoridades dizem e reiteram o pedido para reforçar a prevenção para evitar esse tipo de incêndio. Outro assunto que também chamará atenção é, bom,
essa imagem em Cuba que mostra então como está. Desta vez então sem luz, né? Ou seja, de novo sem luz. Em outra parte, Havana, né, que é muito boa, ali ao fundo, não dá para ver o Hotel Melia, que esse sim tem luz, mas só a luz dos carros, né? E muitos dos que foram convidados pelo governo de Cuba já nem estão mais compartilhando os vídeos. Eles perceberam que não está funcionando, está afetando eles também nas redes sociais e pararam de compartilhar imagens dos eventos, porque são só eventos organizados para eles mesmos. Governo. Shows exclusivos, vocês já sabem. Então, o negócio é sério. Vamos lá para outros assuntos importantes. Um avião militar carregado de soldados caiu na Colômbia. Não, sim, o quê? O que aconteceu? É um desses aviões tipo cargueiro? Ou o que aconteceu por... Pois iam 110 militares ali. Há alguns momentos, o Petro calculava que já 85 teriam perdido a vida. Um avião Hércules da Força Aérea Colombiana transportava esses soldados quando sofreu um acidente poucos minutos após decolar do aeroporto de Puerto Leguizamo, no departamento de Putumayo, no sul. Isso foi informado pelo ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez Soares, mas até o momento o número ainda não foi confirmado oficialmente. Este Petro indicava que eram aproximadamente 80 e poucos. Ou seja, mas já se sabe então se houve mortes? Sim, já se sabe. Ou seja, transportava 110 militares porque ainda em uma publicação anterior dizia tomara que não haja mortos. Está complicado. Não podemos mostrar as imagens, mas dá para ver que o avião está totalmente destruído. Não foi tudo consumido. Sim, há números diferentes. Alguns meios falam em 70 pessoas mortas, outros falam em 60 e poucas. A questão é que, se é um incidente, um assunto assim, muito difícil, não fica claro, porque, obviamente, sempre é assim, né? O assunto da aviação costuma demorar para se saber o que realmente aconteceu, então vamos ficar atentos. Aliás, hoje também teve o incidente do avião canadense. Não, sim. Sim, havia uma segurança fortíssima e esse aeroporto já teve 2 acidentes assim, esse é o segundo. E além disso, no áudio, não sei se você conseguiu colocar o áudio sim, pois no áudio dá para ouvir que o controlador diz: "Me enganei?" Me enganei? Sim, porque ele diz que chega a um ponto na... O bombeiro, não o bombeiro. Algo assim, ele se confunde com o lugar para onde deveria mandar. Ele manda... Bem, para frente do avião. À frente do avião, basicamente. Então, sim, está bem, impressionante, vamos, eu vou nessa hora. Aliás, uma aeromoça, ou como dizem agora, comissária de bordo, comissária de voo. Sim, ela foi lançada pela janela e sobreviveu. E um co-impressionante. Que loucura isso. Bom, vamos para os comentários. Muito bom. Então vamos para as informações. Bom, primeiro de tudo, um cumprimento muito especial e um abraço. Não é para Rubem Williams. Então nós já estivemos perto de situações também semelhantes. E mandamos um abraço para você, para sua família, né? Evidentemente tudo vai dar super certo. E também te dou os parabéns porque, bom, você é avô, né? Evidentemente. E isso também é motivo de orgulho e felicidade, evidentemente. Um abraço, agora sim, de toda a comunidade, como você pode ver. E bom, é isso, né? O que mais posso dizer? Vamos cumprimentar a Dulce Rodrigues. E sim, pessoal, precisamos conversar todos, estar o mais serenos possível, economizando dinheiro, evitem a gasolina, reduzam os gastos, 70% do balanço será imenso, vai melhorar o balanço de guerra. Saudações, Dulce. Dulce, como você tem estado, Leonardo? Um grande abraço também, muito obrigado, saudações. Carlos Sanches também, grandes saudações. Dulce, como você tem estado? Saúde, ele diz, precisamos avisar a todos e reunir o máximo de pessoas. Você leu? Sim, Dulce, saúde. Saudações para Armando Antônio. Ele diz, haha, as eleições de Kim Jong-un, que loucura. Dizem que foi muito disputada. Eu sei. Ele contra ele diz. Ele contra ele? Eu sei, tipo, como foi? É que as coisas não são assim, como preferem o Kim. Versão cabelo curtinho, cabelo comprido. Com jaqueta de couro.
com gordinho. O que vocês gostam? Darwin Blanco nos manda uma mensagem, saudações do Oriente Médio. Ele diz, Pepe, em um avião da Força Aérea Colombiana que caiu na Colômbia. Ei, sim, acabamos de comentar isso agora há pouco. 121, você tem o número 121, nós. O último relatório era 112. Me parecia que sim. Por aí? É que parece que ainda não foram? Mas enfim, os números estão aí. Impressionante. Impressionante, Darwin. Esperamos que haja sobreviventes, mas por enquanto esse é um detalhe que vamos comentar depois. Muito bom. Igualmente, Rubem, saudações. Rubem, um abraço também, diz Dulce. Nós aqui dos Estados Unidos, Califórnia, Baixa Califórnia, México, podemos fazer um balanço. Muita gente vai cruzar, diz, legal, aí está o comentário. Muita gente vai cruzar a fronteira para abastecer. Olha, que não aumentem pra gente, aí sim, ou seja, eles vêm e consomem o mais barato. Mais barato já aumentou. Sim, pelo menos nos postos de gasolina por onde passamos agora. Eu todas já. Em todas. Nas mais baratas, que sempre pesam menos no bolso, mas você arrisca seu carro ou caminhonete não funcionar depois? Não tem, por exemplo, eu te disse que estavam 28. Bom, estavam em 27, quase 28. Aham, não, então está mais caro, é isso mesmo, porque aquela de 28 está 26, né? Sim, por aí, né? Já aumentou, esse preço não tinha sido visto antes, né? Sim. Saudações, Sofia Loren, como você tem estado? Até Coatzacoalcos. Até. Saudações, Sofia, saudações pra você? Gilberto, saudações, Sofia Mendes. Saudações, Gilberto, diz Pixel. A cada 83 dias desse 2026, se esse ano já está me parecendo eterno, eu sei, presidente, está longuíssimo. Já aconteceram 1000 coisas e ainda nem chegamos na metade. Já aconteceu de tudo, de tudo. Benedicto, como você está? O que fica claro é que de como era o ano de 2025 para como vai ser o ano de 2027, esse é o... Cavalo de fogo a todo vapor, cavalo de fogo. Não diziam isso, não diziam que era um ano com uma característica de muita atividade, de muita mudança. Ela levou muito a sério, mas cavalo de fogo, tremendo. Apesar de não termos feito a transmissão ao vivo com a Alice Trita, enviamos um grande abraço para ela. Saudações. Alê, mas ainda está pendente, porque Alê já tinha nos adiantado algumas coisas do ponto de vista dele sobre o que poderia vir. E, bom, digo, sim, tem sido bastante bom, acertado, ele diz. Carmen Salinas diz, boa noite, saudações, saudações. Tem estado? Carmen, saudações, saudações, sim, sim. Como tem estado? Saudações, diz ela. Podem mandar um abraço para minha mãe, Dona Linda, pelos seus 84 anos. Muitos parabéns para Dona Linda, que aproveite ainda muitas primaveras. Parabéns, Dona Linda, saudações, fique muito bem. Saudações para a Cebola também, para Adilson, para Emma Andrade, também está aqui Ofe Mendes, Carlos Martins. Como você está, Carlos? Saudações também para Marcela. E aí, Marcela, e aí? Como estão as coisas por aí no Chile? Né? Cebola? Uau, que sinal incrível. Lembrei dos cachorrinhos deles, vocês lembram da história da Disney que atravessava? Não tenho muita certeza se era real. Aquela de viagem para casa não é assim que chama? Sim, acho que é. Ou algo assim, de 2 cachorros e um gato que atravessam dos Estados Unidos de oeste a leste. Não, e tem tipo 3 versões e bom, é super bonita. Saudações a todos, ele disse. Não, eles não pularam da emergência do voo. Como assim, Carmen? Saudações, como vai, Francisco Arce, como você tem estado? Muito bem, boa noite, Walter, o que conta de novo? Benedicto Dioff e Walter não dizem ok. Saudações para Gabriel Duran Castro, como você está? Obrigada pelo comentário, também para Walter Osório. E diz Pepito e Pepina. Diz saudações, saudações. Tapatia, como? Ei, a Copa do Mundo, né? Ou seja, como está indo, né? Como está a Copa do Mundo? Aqui em Monterrey estão prestes a jogar. O que é este Iraque e Bolívia? E sim. Iraque e Bolívia, acho. Não sei se ficou com a Bolívia. Tem um terceiro time, mas nem lembro quem é. Saudações para Benedicto e seu empresário dos Estados Unidos. Sim, ia investir em jazidas de petróleo na Argentina. Acho que lá do Texas, diz Benedicto. Pois é melhor investir em países e nada. Que não estão em guerra, porque senão... Que não estão em conflito. Claro que interessante, Benedicto. Saudações. Saudações. Diz Pixel. Incrível. Como 3 países conseguem virar o mundo de cabeça para baixo, mas não são quaisquer países. Você disse que já tinham isso há muito tempo. Esse conflito existe há quanto tempo? Se vai acontecer, se não vai acontecer. Por isso que há... Ou seja, eu acho que em uma coisa os 3 países concordam. Acredito que eles não querem que esse conflito se repita novamente. Ou seja,
Por um lado, Israel diz: não queremos ter um regime iraniano que continue avançando e avançando, porque isso vai ser um mega problema no futuro. Mas por outro lado, o Irã também diz exatamente a mesma coisa. Ou seja, eles dizem: que garantias temos de que não vão criar outro motivo novamente? E os Estados Unidos seguem pelo mesmo caminho, não é? Ou seja, os Estados Unidos entram em conflito pensando se seria possível derrubar o regime. E isso até agora, pelo menos, não aconteceu. Ele diz, chama-se voltando para casa. Ele diz, é um caso verídico, ou baseado em fatos reais. Não, sim, mas é muito, muito antiga, realmente. A primeira versão é bem antiga. Olha, diz Adaso jogam, aqui está, desculpa, diz, joga o Iraque. Bolívia e Suriname, isso, Suriname, era esse que eu não lembrava. Ou seja, entre esses três e passa um, quer dizer, entram três, passa um, né? Sim, algo assim. Já. Bueno, habrá que estar atento. Sei quem vai lutar com quem. Bom, sim. Ela diz, aqui sou eu. Parece mais certo entre os três, né, ao mesmo tempo. Sim, não, ela diz. Eu esperava começar nos 3 cantos para ver se é divertido, ela diz. Aqui tudo certo, a vizinha subiu. A benzina. É que ela fala gasolina, assim, benzina. Filas de carros nos postos de gasolina, ela diz. Estamos nos preparando para tempos difíceis, ela diz. Marcela. Saudações, Marcela. Saudações. Marcela pelo comentário. Agradeço o comentário da Cris. Estou buscando passagens aéreas, mas ficaram caríssimas por causa do petróleo. Sim. Outro dia comentamos sobre o aumento, estava em 180 ou 170, algo que faz pensar, ficou caríssimo de repente, disse Pixelcat. Mas é melhor que eles organizem seus próprios jogos da fome e se batam entre esses presidentes indecentes. Ei, é mesmo, né? Que briguem entre si, melhor assim. Vamos ver se você falou, diz Pixelcat. Quem mais aqui pergunta onde fica o Suriname? Onde fica o Suriname? Boa pergunta. Não, quem? Na América do Norte? Bem, América, não América do Norte, no Caribe ou algo assim. Vamos ver, soa pra você. Vamos ver onde fica. Diz, Bolívia, Suriname, e quem ganhar vai enfrentar aqui... Ah, ok, vamos ver, Suriname está... Não, mas está na África? Ah, sim, aqui que eu vi, que se moveu pra lá e eu achava que estava na América. Não, está bem coladinho, não. São dessas regiões da América Latina que realmente não... Sim, nem falam espanhol. Não temos relação com eles. Quer dizer, não, de jeito nenhum, quer dizer... De ver o que eles falam. Suriname é um país... Coladinho na água. Cheio de bonitas. O que houve com Suriname? Vamos ver. Alguém fala holandês? Não, então faz sentido ter se perdido o holandês. É melhor aprenderem espanhol e se juntarem. No mínimo português você entende. Mas sim, mas o holandês é complicado. Daí ele diz, está colado na Venezuela. Sim, pulo, esse mesmo. Aí estão. É seu vizinho? Ah, não, Cristóvão. Não, Cristóvão. Eu pensei que era alguém da Venezuela. Sim, mapa, obrigada, sim, Esther. Sim, é verdade, lembrei do dia de hoje. Então eu vou pro Suriname, né? Bom, digo, pelo menos tem que torcer pelos daqui. Os locais... Ah, bom, Bolívia também. Primeiro Bolívia, que passe a Bolívia. Primeiro lugar, segundo lugar Suriname. E depois em terceiro. Eu vou? Não, pois é. Eu torço pelos bolivianos, né? Vamos ver como vai ser. Diz Tapati. O governador, muito emocionado pelos habitantes de Guadalajara. Lá não tem nenhum entusiasmo. Hoje, aliás, Tapati, apareceu um vídeo, uma foto de um daqueles. Poxa, não, quem é que está em Guadalajara? Acho que Caledônia, que eu disse. Ah, não é país, Caledônia. Ele tirou uma foto com um da Guarda Nacional e ficou bem curioso. O gosto, ele não para de tirar foto. Eles vão super protegidos, é uma coisa super exagerada. Não brinca com esse tipo de coisa, está em jogo A. A segurança? Claro, não, é que você... A segurança quer dizer o... Como é que chamam isso? Bem, o reconhecimento do país. Ou seja, de que sim, pode fazer um evento e que não acontece absolutamente nada de ruim, nem nada disso. Então, sim, está em jogo, tem muitas coisas. Diz Cristo, vou para o Suriname ver se fiz copas em Porto Irlandês e vamos embora. Asseguro paz. Saudações também para Raul Sex e que venham para nós, diz aqui, muito bem, saudações, Sofé. Sim, e aí, Sofé, como vocês estão? Sim, aqui, bom, o pessoal do Irã é quem tem um ótimo manejo das redes.
Eles têm compartilhado tudo. Quer dizer, de quando chegam, do Iraque, quando chegam, quando vão para... Depois estavam em um campo de futebol de uma escola chamada O Irlandês. Então lá eles estão praticando e as crianças vão super animadas, quer dizer, realmente estão fazendo muita festa para eles, diz ela. Saudações para Rubem Williams, também para Sofé. Bom, tudo bem, também cumprimentamos Marcela, saudações. Saudações, guardem. Saudações também para Diz. Diz Arthur Martins, como você está, Arthur? O quê? Arthur Rosário? Nossa, fazia um tempinho que eu não via ele assim tão forte. Saudações, Walter. A justiça da nação está aqui. A justiça da nação, saudações, ele diz. Saudações também para Sérgio Antiveros e também saudações para Armando. Olha, aqui está Antônio, vamos lá. Vamos lá, ele é da Nova Caledônia. Nova Caledônia, além disso, é Nova Caledônia e nem sequer é Caledônia, é Nova Caledônia. Não, mas é assim que se chama. Eu sei, mas... Quer dizer, aquela, como é que chama? A fotinho ali com o da guarda. Não, aguarda sim. Bom, pelo menos isso de Nova Caledônia. Se houver um terremoto ou qualquer coisa, não se assustam, estão em... Bem, estão no meio do terremoto, bem no centro da zona sísmica. Mas onde eles estão? No Pacífico? Sim, no Pacífico. Sim, eles passam pela Indonésia. E a gente se reporta lá o tempo todo? De que Nova Caledônia sim. Ele dizia que tinha coisas interessantes lá. Vamos logo pro mapa, o quê? O mapa é o mapa, é o mapa, é o mapa. Gente, vamos aprender. Saudações para Arthur Plaza, ele diz. Oi, minha filha, a menininha. Saudações para Arthur e Mênio. Seguimos com 7,6 em Tonga. Diz Mênio Tonga. Oi, olha, está aqui? Ah, já era. Está bem longe, muito longe. Imagino quanto tempo demoraram para chegar. Coladinhos na Austrália, imagina. Os voos diretos duraram quase 12 horas. Nova Caledônia não, poxa, numa vida inteira. Não, poxa, claro, não, seguido. Ou seja, seguido, já reportamos terremotos dessa região, olha, aqui está Vanuatu, que vai para lá toda hora, terremotos do que você quiser, né? Eles estão na zona mega sísmica, então um sisminho aqui não é nada, cara. Não, nada. Não, nada. Isso foi em Guadalajara, não na cidade do México. Não, bom. Sim, ela disse que se perguntar, vocês podem ver quantos likes tem. Eu não atualizaria a app ou é uma falha minha? Ah, Canyon. Bom, deixa eu entrar por fora, porque do jeito que estamos vendo, não acho que é o que sempre colocam. Sim, não estou vendo também. Você também não está vendo? Não? Ele diz não. Ok. Ele diz já estou vendo. Sim. Aliás... Dim like nos jornitos atualizados. Aí está, Rubem também assiste, sim. Sim, Rubem também. Sim. Pegue e feche. Pegue, ei, mas foi pouco. Deixa eu ver, espera aí, deixa eu ver o Tonga 7.6. Sim, eu acho que sim, porque é praia. Acho que do Tonga Tongolele, sim, pode ser. E que da Tongolele do Tonga ela gosta. Ei, de onde é a Tongolele? Bom. E quem é a Tongolele? Não, aí está bom. 7,6, olha, é forte. 7,6. A questão é que foi muito profundo, ou seja, tem profundidade de 231 quilômetros, ou seja, está muito profundo. Muito obrigado. Vicky, muito obrigada, Vicky. Muito obrigado por esse super chat, agradecemos muito, diz. Saudações, um carinho, umas cervejas bem. Muito obrigada. Agora sim, por uma índio rapidinho, sim. Rapidíssimo. Olha, Tongolele é de Spokane, Washington. Eu pensei que tinha nascido aqui. Ela tem ascendência espanhola e sueca por parte do pai, inglesa e do Tahiti por parte da mãe. Bom, daí que ela tirou o ritmo da cabeça. Quem é Tongolele? Pergunto porque temos público de outros países. Tongolele é uma das atrizes. Atriz é mais como uma coadjuvante, né? Porque ela não atuava, não lembro dela como... Ah, ela é a protagonista. Ela é uma dançarina exótica muito famosa, tipo dos anos 50 principalmente, né? Mas como chamavam ela? Era uma dançarina. Dançarina exótica, vedete? Vedete, sim, ela era meio que uma vedete. Bem, ela foi uma das primeiras, eu acho, porque depois vieram os anos 60, 70, que ficaram mais ousados com esse tema. Sim, olha, está por aqui. A senhora é muito bonita e dança bem, legal. É que é meio a meio. Que é bom dos Estados Unidos, o pai dela é Elmer Levinson, ele é espanhol e sueco, o pai e a mãe inglesa e do Tahiti. Ou seja, ela tem muita mistura. Ela estudou a dança dela, a dança que nos ensinavam, ela aprendeu em São Francisco. Imagina só. Ou seja, nada a ver. Sim.
Aí está. Nos filmes daquela época, como vocês viram, sempre havia uma rumbera. Isso mesmo, Rumbera, sim. Mais do que tudo, Rumbera. Tinha sempre um momento musical, nem sempre, e aí aparecia Tomolele ou outra pessoa, né? Aham. Ela veio para o México aos 15 anos para ser a estrela de certos filmes. Não, sim. Mas é que além disso, essas atrizes ou dançarinas sempre começaram super jovens, super jovens. Não porque ainda não estava. As modelos, assim, as Tomolele sim, também, meninas também, muitas delas também meninas. Diz oferecer sua rumbera, diz. Saudações, Rocio, muito bom, Rocio Dávila, Marcela, Rick Castle, Goio, Arthur, para a saúde. Já fiz uma matéria, estou vendo, mas enfim, acho que não podemos passar tão doidas. Imagina o que é o amor pela sua terra, né? Uma família lá nos Estados Unidos que tem um rancho bem grande em Kentucky. Chegou uma empresa e ofereceu 26 milhões de dólares para que eles vendessem parte da fazenda. Construíram um centro de dados, hoje muito usados. E bom, isso são 26 milhões de dólares. Não, eles disseram que não, mas não, obrigada. Esta é a minha terra e é assim que quero mantê-la. No, Bom, nem tudo tem. Não tem preço. 26 milhões não significa nada para nós. E não parece, quer dizer, parece uma família humilde. Quer dizer, você olha para eles e pensa que 26 milhões cairiam super bem para eles, mas enfim, a terra não está à venda, né? Pois muito bem, ele disse. Não digo, cada um toma suas decisões, mas acho interessante que não é. Né, cara? Eles ganham com esse tipo de operação. Fidel Botelho, Como você tem estado? muito bom, Fidel. De Cebola, dançava com a música Tamores, sim, dança quase. toma lá. Tem como te ver horas de maio. Como se chama este? A Chaquita da época? A Chaquita da época. Sim, não, fácil, fácil sim. Ela tem uns movimentos bem loucos. Saudações para, diz Tapatia. E Lin May. Bom, Lin May também dançava muito. Lin May Ela é de origem asiática ou não é? tem origem chinesa. Sim, sim, já já eu falo qual é, mas sim, bom, mas Lin May, digo, Tongolele dança muito melhor que Lin May. Sim, definitivamente, sim, sim, ela está procurando, hein? Não, só a foto. Ah, Ok, ela, droga, de onde ela vem? De onde é a família dela? Sim, ela tem origem chinesa. Segura. Sim, Lin May continuou sendo famosa, por assim dizer, daquela época, né? Ali ela está jovem e depois já está, assim, mais madura. Bem, de uma pessoa já mais velha, mas que continuou sempre aparecendo em coisas, né? Coisas do showbiz. E depois, com o que trabalham, quer dizer, bom, ela sumiu por um tempo. Vocês lembram, por volta dos anos 80, a gente quase não via ela, mas depois, com a música do Pimoche, Pimot, claro. ela aparece e aí volta a reviver. E bom, daí ela foi de uma coisa para outra, né? Lília Guadalupe não tem asiática, não. Lília Guadalupe vendeu para Maiares. Depois te conto como, vi isso por aí e não estou achando. Vou colocar como origem e ver se é. Diz Mr. Pioneer. Saudações, Pepe. Sobre economia, vou contar uma piada. Minha conta bancária é como um parque de diversões. Divertida, não. Você entra com ilusão e sai tonto e ainda tem um peso, ele diz. Faça de conta, Pioneer. O pai de Lin May emigrou da China para o México. Já, ou seja, o pai é um migrante, da China. Olha só. Sim, escrevo muito sobre movimentos. Sempre houve movimentos chineses. No México, nos Estados Unidos, ele diz. Nancy, como você tem estado? Saudações, Nancy, muito bom, ele diz. Poderíamos dizer que já estamos na Terceira Guerra Mundial ou não? O que vocês acham? Eu diria que não, quer dizer, porque não há muitos países envolvidos, realmente envolvidos, assim, totalmente mergulhados nisso, então não. E que a guerra se mantém em uma região do mundo, já se falarmos, por exemplo, na Segunda Guerra, ela se espalhou pelo Pacífico e toda aquela região. Embora a primeira não, a primeira se manteve na Europa, não é? A primeira se manteve. Europa não. Também na África, sim, África. Então, até agora se mantém bem. No Oriente Médio, em todo caso, bem, se mantém. O que diríamos então na Ásia? Realmente não, porque são só países asiáticos, realmente. Então, bem, Israel é Ásia e Irã. Eu suponho que deve ser Ásia também, não é África, ou seja, não são da África. E então, e a Turquia?
Bem, a Turquia não está, então não podemos contar ainda. Não, não está. Leonardo, eu diria que não, mas que Está em um passo? em um passo. Ou seja, o que eu diria que acontece? Não preciso analisar agora, pois acho que isso rende um vídeo para aprofundar. Quais seriam os passos para que isso seja considerado algo pelo menos próximo de um conflito? Esta Copa do Mundo, não agora do ponto de vista de cyberguerra, e isso não, bem. Aí, se contarmos isso, já se vive uma guerra global há algum tempo. Sim, mas bem, não é. Em todo caso, seria como uma espécie de guerra fria, não global, né? Basicamente, ele diz. Cirurgias ao mil. Tem filhas que eram nos Estados Unidos. Veja, filho, não, filho. Sim, será. Será? Então lá também. Diz, obrigado, Tapatias, pela flecha. Vamos ver, diz Pixel. Diz Lin May. Lin May. Diz aquela que canta We Will Win na série de animação. Não, essa é outra. Diz, na série Robotage não canta Lin May, diz Arthur. Plaza, diz a um passinho tum-tum da terceira, diz Raul. Diz, quantos países seriam necessários para que fosse considerada uma guerra mundial? Sim, vamos analisar, ver o que é considerado, né? Qual é, como dizem, o consenso para que fosse considerada uma guerra desse nível? Tudo bem. A primeira filha, a mais velha, tinha 15 anos quando um marinheiro de 30 anos a levou. Ela disse: Eu tenho uma filha mais velha em Acapulco e, bom, um filho do qual não me orgulho. Não, ela não revela sua identidade nem nada, ou seja, não disse quem é o pai nem nada. Que loucura, 3 filhos então? Sim, 3 filhos. Quantos países seriam necessários para que... Ah, bom, já lemos, vamos analisar, então amanhã a gente coloca por aí, vamos analisar essa parte. E este diz... Jalala, o que vivemos não é barulho, é uma mudança real entre conflitos e movimentos globais. O mundo está se reorganizando. Vamos manter a calma, nos informar bem e agir com consciência. As melhores vibrações, comunidade, saudações, Jalala. Olá, Jalala, como você está? Muito bom. E aqui dizem: Lin-Manuel era uma cidadã da ilha de Macross e, posteriormente, a cantora mais famosa a bordo do SDF Macross durante a Primeira Guerra de Robotech. Ah, sim, esse personagem de Robotech você assistia, não é? Também Sim, claro. é um personagem Lin-Manuel? Sim, entendi, que personagem, sim. Só que não me lembro qual é, na verdade não sei. Eu... Não sei quem será, diz. Em março, faz muito tempo que não sei. Saudações, diz Doce. Olhem, gente, não digam. Olhem, que depois tomam partido. Nada de guerra mundial. Vamos controlar essa questão da gasolina. Reduzam esse gás em 50%, no mínimo 50%. E se não, vai ter guerra. 70% seria o ideal. Não aumenta, diz Doce. Saudações, doces saudações, diz o que vimos. Não, quer dizer o que você viu. Muito boas, diz Pixel, Tona, meu tênis. Para a comunidade que está nos assistindo depois, né, um grande abraço. Muito obrigado à comunidade que nos apoia com a assinatura, com um super chat, obviamente, como Vicky, e para toda a comunidade que também está chegando. Então, inscrevam-se se ainda não fizeram isso e quando fizerem, ativem o sininho. Não, evidentemente, estamos sempre atentos ao que acontece no mundo. E todos os dias, pelo menos à noite, tem uma conversa. Igual agora, né, que a gente conversa às vezes de dia, mas normalmente é mais nesse horário, né? Ele diz, tem um documentário muito bom sobre as BDS. Ei, onde ele está? As asas deusas não se chamam assim, tem um monte de BDS, que apesar disso também Brinsky, que tudo. Olga Brinsky. Eu tive a chance de vê-la tocar violino na feira aqui de Monterrey. Ah, Então vocês não têm. então, Chavilo, quer dizer, você viu que na feira daqui tinha muita gente vendendo, né? Então, tipo, passava, não sei. Glória Trevi, sim, esse, o do Tri, esse, como é que chama? Bom, é o Tri esse, ou assim, né? Tipo, e que não. Belos da Noite é o nome do documentário. Belos da Noite. Sai, lembra o que disse Olga Brinsky, perdão, Rosa Mendoza, a Princesa Yamal e Wanda Sils. Não sei quem eram os últimos, mas sim, quem passou. Sim, ela passou. Lembro que também estava a Trevi, estava lá. Na frente estava aquele, como se chama? Derbez. E quando estava com essa? Ei, a esposa, aqui é Gris, ex-esposa. Evidentemente está o Rufo. Ele estava por aí, mas estava lá.
Não sei, devia ter uns 15 anos, 16 anos, 17, por aí, não sei. Quer dizer, já sei quanto. Não fazem mais a feira aqui, faz muito tempo, antes tinha feira, tipo, depois disseram sim, como cidade pequena, né, e agora já tiraram isso. Né? Diz Arço Praza. Sim, eu sei, mas me confundi com a intérprete da dublagem. É Patrícia Acevedo, ok? E diz Raul Sachs, eu só ia na feira do Chincepilim, diz Gonzalo. Ah, Pepe, obrigada pela informação sempre. Aiu, saudações do Uruguai, saudações, diz Jalala. Nesta quinta-feira, no Chile, o combustível vai subir 0,40 centavos de dólar por litro, 40 centavos de dólar. Quando? Ou seja, no Chile, sim. Embora seja 40 centavos, seriam basicamente a metade de $1. Seria como, diz não, o quê? Não, 10, 9 pesos, 8 pesos. Não, aí ela tem carregado. Está bem barato, hein? Está super barato? Bem barato, sim, aqui em dólares. Se colocarmos por litro, ficaria um pouco mais de $1. Como $1,13, $1,50, não, como $1,50 mais ou menos. Sim, o Uruguai é caro, eu estou te dizendo. Sim. Nos diz Leonardo. O bom é que se começar a Terceira Guerra Mundial, pelo menos temos boas séries para assistir até o canal sair do ar. Já sei, porque às vezes você fica sem internet, diz Marcela. Eu fui ao supermercado comprar o máximo que pude, já que na quinta-feira tudo vai aumentar. Quinta-feira você acha que o preço do chifre vai subir? Vamos ver como vai ser. Vamos ver como está agora, né? Já que está um pouquinho mais... O preço segue em 4, quase igual ao início, né? Acho que era 103 quando começamos. Como está a bolsa da Coreia da Coreia do Sul? Evidentemente, diz, aqui está, vamos ver, é isso, né? Quer dizer, continua em baixa, mas deu uma pequena recuperada para cima, ou seja, está em alta. Que, como fechou ontem, e o Japão, bom, está no vermelho. A linha de hoje é o dia de hoje. Para eles é dia 24, então já é terça-feira, não, ainda é segunda. Segunda não foi tão ruim, mas na terça estão caindo. China, que tinha ido muito mal ontem, se recuperou um pouco. Isso é ontem, ou seja, para eles segunda-feira, e isso é terça-feira, 24. Já então tentando se recuperar, né? Isso é na China. Hong Kong também se recuperou. Olhem, ou seja, agora é uma perspectiva positiva, né? O que se vê agora, apesar do que está acontecendo, né? E, bom, igual, o dólar mais ou menos fechou igual como abriu mais ou menos 17,80. O Bitcoin está em 70 mil. O ouro está em 5.339. O ouro também subiu ontem, olha só, subiu ontem, isso é, ou seja, para a gente ainda é hoje segunda-feira, mas na terça já está começando a cair de novo, ou de novo está tentando cair, tá vendo a queda que o ouro teve por aí? Outro assunto interessante. Saudações, como você está, Eric? Muito bom, Solange. Hoje realmente teve um terremoto de magnitude 6 em Tonga, bem profundo, 200 e poucos quilômetros, sim, de profundidade, então sim, está muito, muito, muito profundo. Diz, a Venezuela ficou mais de uma década sem gasolina e não se economizou nada, foi um desastre. Saudações, Olá, como você está? Eu estou ótimo, então vamos embora. Meninas, estamos no WhatsApp, Telegram, enviamos notificação do ao vivo e também estamos no Facebook, X e Instagram. Ótimo, excelente segunda-feira para todos. Para quem já está na terça, tudo bem. Nos encontramos em breve e seguimos conversando até amanhã, interrompendo sua programação. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe. Em vivo. A verdade é intensa, dura, o insólito é real, dura. Aqui a gente analisa, foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima. Sim, senhor, fizemos a chamada. Pepe ao vivo na área. Inscreva-se.